Olá, bem-vindos. Mais uma vez, Conversas de Ribatejo na sua companhia, em RCA 104 FM, estúdios em Santarém. Hoje, continuando o ciclo de conversas autárquicas 2017 que a RCA está a implementar durante este período, o painel de hoje constituído com António Rebelo, Carlos Rodrigues, José Marcelino como habitual e o convidado de hoje, Ricardo Gonçalves, candidato do PSD à Câmara Municipal de Santarém e também atual Presidente da Câmara Municipal de Santarém neste mandato. Bem-vindo, Ricardo Gonçalves. Para começo de conversa, temos pedido a todos os candidatos que se possam apresentar aos nossos ouvintes, de modo que quem não conhecer, já neste mandato pelo menos e também ao longo do tempo tem estado na Câmara, será suficientemente conhecido, mas ainda assim muito obrigado, a rádio chega mais longe e a sua apresentação. Eu quero agradecer o convite para estar aqui no Conversas Afiadas. Ricardo, Conversas do Ribatejo, ou seja, eu os nomes não os tenho, mas também já vou dizer algo sobre isso. Agradecer para estar no vosso programa, agradecer à RCA, agradecer o vosso convite, e é com muito gosto que aqui estou. Tenho 42 anos, estou como Presidente da Câmara Municipal de Santarém, tenho 2 filhos, a Beatriz e o Afonso, sou licenciado em Economia e como disse, candidato-me mais 4 anos no município de Santarém. Eu gostava de dar nota de uma coisa que é o seguinte: já tive a oportunidade de estar no Conversas do Ribatejo, e a última vez que aqui tive foi há 3 anos, e sei que muitos dos debates que fazem a esmagadora maioria é sempre sobre a vida autárquica, sobre o município de Santarém, e queria dizer que lamento só ter vindo a este programa 3 anos depois, tendo-me disponibilizado há 3 anos atrás para semestralmente, se houvesse dúvidas sobre o que se passa no Conselho, para o poder explicar de viva voz, e nunca tive essa oportunidade, e quero dizer que ouvi o programa uma outra vez e foram que dito várias coisas que não correspondiam sequer à realidade, e lamento, tendo eu disponibilizado o tempo enquanto Presidente, enquanto o cidadão Ricardo Gonçalves deve esclarecer as pessoas, não o terem feito, mas portanto estamos num novo ciclo, estamos num ciclo autárquico, acho que provavelmente será importante ouvir-nos a todos, e como disse, quem me conhece sabe que gosto muito deste tipo de debates, gosto de ser confrontado com novas ideias, gosto de apresentar novas ideias, gosto de ouvir opiniões, gosto de bater opiniões, e portanto este é um espaço disso mesmo, mas não podia deixar essa oportunidade de passar, porque teria sido importante. Alguns esclarecimentos foram dados, claro que tive a oportunidade de outros fóruns para o fazer, mas eu acho que nós, quando imediatamente alguns das pessoas que aqui estão fazem algum tipo de afirmação, também deve ser dado contraponto, e muitas vezes esse contraponto nunca foi dado. Portanto, hoje, se houver algumas dúvidas, estou aqui para poder esclarecer tudo isso. Muito bem, já agora também dizer que tem sido, por orientação do painel do programa, o convite também tinha sido a outras entidades, e fez-se isso de modo a que não houvesse essa repetição com todos, mas só naquela oportunidade em que foi feito o convite e foi feito o programa em conformidade. Depois as conversas seguiram também outro rumo, mas enfim, a qualquer altura. Não, mas tinha que o dizer, tendo-me disponibilizado para o próprio. Já agora, se me permite, minha culpa, o Ricardo Gonçalves ter-se disponibilizado para participar efetivamente até para alguns esclarecimentos e sugestões, e eu reconheço que tem toda a razão, porque durante 3 anos não mais foi convidado. Eu reconheço-lhe a legitimidade e a sua disponibilidade da minha parte. Olha, as minhas desculpas. Muito bem. Bom, já agora eu gostaria também, primeiro, agradecer a presença do Ricardo Gonçalves neste programa, e dizer também já agora sobre a crítica, no fundo, que o Ricardo nos faz. Este programa, o Conversa do Ribatejo, é um programa de opinião, de facto, de 3 indivíduos que ao longo destes últimos 4 anos e meio têm vindo a fazer opinião, muitas delas também em função daquilo que é o desenvolvimento do Conselho e da região. E naturalmente os programas de opinião têm esta divergência, nem toda a gente tem a mesma opinião, e naturalmente nós temos vindo a trazer, e é verdade que o Ricardo só cá veio uma vez, mas também já veio mais 2 vereadores da Câmara. Nós solicitamos, quando em situações portanto mais específicas teve cá, portanto tiveram cá 2 vereadores que fizeram também a sua interpretação daquilo que era os processos que nós tínhamos
temos levantado, mas esperemos que num futuro próximo seja possível fazer uma rotação mais acelerada. De facto, penso que neste novo ciclo também, que é o Conversas de Ribatejo, em função da saída da Rádio Pernas e da entrada na Rádio Comercial, na Rádio Comercial de Almeirim, na Rádio Ribatejo, digamos que há aqui a possibilidade de nós fazermos outro tipo de programação que não aquela que tínhamos entretanto, e portanto é provável que essa disponibilidade possa ser feita com outra cedência. Mas o que estamos hoje a tratar é autárquicas, digamos aquilo que é o programa e as intenções de cada um dos candidatos à Câmara Municipal de Santarém. Para isso concorrem e, naturalmente, partindo do princípio que cada um concorre para ganhar, terá com certeza ideias e prospectos e projetos para o Concelho de Santarém. Eu perguntaria exatamente, indo aqui a números que foram apresentados pela Pordata, que são, enfim, atualizados daquilo que são a perda de população, enfim, que é um pouco generalizada à comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, mas Santarém é aquilo que neste momento nos diz respeito e, de facto, teve entre os anos 2009 e 2016 uma perda significativa de população. Houve também uma descida do número de jovens com menos de 15 anos de 14,4% para 13,8%, contrariamente àquilo que a nível nacional há aqui uma diferença que é significativa ainda, são 14,2%, e portanto, também uma descida no número de pessoas ativas, de indivíduos ativos em relação a idosos. E portanto era esta a primeira pergunta que eu gostaria de entroncando-a com uma outra, que é a perda também de empresas no Concelho de Santarém. Entre 2009 e 2015 o Concelho perdeu cerca de 1.000 empresas, de 7.389 para 6.204 empresas em 2015. E portanto, conjugando estas duas situações, naturalmente não havendo empresas não há emprego, não há população, não se fixa a população, o que é que o Ricardo Gonçalves, na qualidade, e o PSD neste caso, na qualidade de candidatos a um novo mandato, perspectivam para inverter esta situação, que naturalmente é preocupante e era importante que houvesse aqui uma alteração qualitativa e significativa. Muito obrigado pela questão, que eu acho que é bastante pertinente, e é o seguinte: a questão da perda da população não é de agora, os dois últimos censos já apresentam isso mesmo, e nós temos visto, e nós temos um diagnóstico social bastante atualizado, e agora com a revisão do Plano Diretor Municipal nós também percebemos que temos cerca de 23% da nossa população tem mais de 65 anos, e a média nacional ronda aos 19-20%. Nós somos um país muito envelhecido e Santarém é um bocadinho mais envelhecido relativamente a isso. No concerne ao nascimento de jovens, nos últimos 3 anos já houve uma inversão relativamente aos nascimentos. Reportou-se a dados de jovens com menos de 15 anos, eu estou-me a reportar a dados de nascimentos. Portanto, nos últimos 3 anos já voltou a nascer mais crianças em Santarém do que aconteceu nos últimos anos. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, e vou também dar nota de algumas das situações que têm que ser invertidas relativamente a essa matéria. Nós, Santarém, do ponto de vista pendular, em Santarém entram todos os dias cerca de mais 2.000 pessoas para trabalhar do que aquelas que saem do Concelho para trabalhar. O que é que isso quer dizer? Nós temos atratividade do ponto de vista empresarial, temos mais desenvolvimento económico que os nossos concelhos vizinhos. O que é que acontece? Nós temos que ter políticas para fixar essas pessoas, para que essas pessoas possam, de uma maneira clara, fixar-se no nosso concelho. Para além de tudo aquilo que nós já fizemos com as áreas de habilitação urbanas nas duas nossas, eu quero dizer que uma das coisas que quero fazer politicamente para o futuro é aumentar o número de áreas de habilitação urbana. Porquê? Quero levar a Pernas, quero levar a Alcanedo. Porquê? Porque nós com isso conseguimos que dentro dessas áreas de habilitação, como acontece já hoje, e nós sabemos todos que a compra de imóveis no centro histórico aumentou exponencialmente, temos muita gente. O problema daqui a um ano vai ser problemas, as chamadas dores do crescimento, é nós termos muita rua atualmente fechada para podermos fazer as obras que neste momento estão a entrar no nosso serviço de urbanismo,
mas dizendo na questão da fixação, para além dessa parte que disse relativamente à nossa Zarus, há algo que hoje vai a reunião de executivo e que nós temos um regulamento de concessão de incentivos ao investimento no Concelho de Santarém. O que é que isto permitirá? Ele é claro, quem se instala no nosso Concelho estará durante 10 anos sem pagar impostos, seja IMI, seja IMT, seja taxas de construção. Isto é muito significativo também para aquilo que disse. E o que é que nós nos temos que esquecer? Nós não temos que esquecer das 3 vertentes que todas as cidades se mexem. Já todos os que estudam cidades sabem isto, que é o viver, o trabalhar e o visitar. No que concerne ao viver e ao trabalhar, nós, como disse, no trabalhar estamos melhor do ponto de vista pendular, mas no viver nós temos que criar condições para que as pessoas possam fixar cá. E o que é que eu estava a dizer? Com estas empresas e criando postos de trabalho, é expectável que, do ponto de vista dos incentivos, o metro quadrado em Santarém possa de alguma maneira reduzir e se possam instalar mais pessoas na nossa cidade. Agora, nós também fomos fruto de más políticas do passado na nossa cidade, ou seja, ainda recentemente foi público isso, que nós temos aprovado desloteamentos ainda em Santarém que dá para cerca de mais 10 a 15 mil pessoas e, portanto, durante muitos anos houve especulação imobiliária em Santarém, isso hoje já não... Santarém no país, nós chegámos por isso mesmo, e isso não poderá voltar a acontecer. O caminho que está a ser feito com estes regulamentos e com estes incentivos permitirá maior fixação de pessoas, nomeadamente a fixação de jovens. Também a atração de empresas, e quer dizer que a estratégia que delineámos há 4 anos com a criação da startup, na startup é das que mais empresas cria por ano. Quando refere que encerraram muitas empresas nos últimos anos, eu pergunto a nível nacional se nós aí até estamos abaixo da média nacional na percentagem das empresas que encerraram. E depois fizemos a inversão. É que as empresas novas criadas no nosso concelho, por via da startup e por via de outras, e são dados que aparecem com frequência na comunicação social, podemos ver que é uma coisa que é muito importante. Por exemplo, só a startup por mês, e isto tem que ser dito, por mês cria 6 novas empresas. Por mês, 6 novas empresas na startup, fora os dados que aparecem dentro da comunidade intermunicipal, e é aí que eu me tenho que cingir, porque é os dados que nos chegam mais rapidamente, mas com o comparativo com o nacional, nós vemos Santarém é sempre o concelho que mais empresas cria. Mas depois temos uma outra coisa, que esse é que é o fator determinante para o sucesso de tudo isto está a ser desenhado, que é o seguinte, que é a taxa de mortalidade dessas empresas. As empresas que são criadas em Santarém têm taxas de mortalidade muito baixas, ou seja, são empresas que nascem, que crescem e se mantêm no nosso tecido empresarial. E isso temos conseguido claramente que assim aconteça. E depois há uma outra coisa que nós temos um gabinete de apoio ao investimento que está muito próximo dos nossos empresários, não só a atração, e eu digo isto até à exaustão, já o disse na anterior campanha eleitoral, que muitas vezes neste debate eleitoral só nos lembramos da atração de novos investimentos. Sim, senhora, é muito importante, mas eu sou daqueles que acho que os que já cá estão, que já criaram, podem ser alavancados e continuar a crescer, e muitas vezes o retorno é mais rápido que as empresas já cá estão, e portanto isso para mim, enquanto Presidente do município, sempre foi uma prioridade, e isso temos mantido, porque se forem ver, muitas das empresas que cá estão instaladas têm feito novos investimentos no nosso concelho, e isso a nós também nos agrada. E depois, se nós formos para a taxa de desemprego, eu posso dizer, e tenho aqui dados, tenho aqui dados atualizados, nós de 2013 para cá temos criado 643 novos postos de trabalho em Santarém. Portanto, isto é um dado importante, tem-se criado 643 postos de trabalho por ano. A taxa de desemprego em Santarém, neste momento, ronda aos 4,9% no nosso concelho, e nós temos uma taxa de desemprego em Portugal que ronda os 9%. 9 a 10%, portanto, nós temos 4,9% de desemprego em Santarém, e isto tem que ser dito. Nós hoje temos dificuldade, e o que as empresas muitas vezes nos dizem é que temos dificuldades em arranjar pessoas para trabalhos temporários. Ainda recentemente estive num restaurante que vai fechar, que não consegue arranjar trabalhadores para continuar essa sua atividade. E, portanto,
O trabalho está feito e depois temos uma outra coisa que é a proximidade a Lisboa, que do ponto de vista daquilo que nós achamos, e daí o tal regulamento de incentivo que nós estamos a fazer, como eu disse, as empresas poderão estar 10 anos sem pagar qualquer tipo de imposto municipal em Santarém, é relevante. Porquê? Porque nos leva, conjugado isto, como estamos numa zona que temos 85% de fundos comunitários, leva-nos claramente para patamares de atratividade muito grandes. E nós também sabemos, através do nosso gabinete de apoio ao investidor, que muitas empresas estão sediadas em Santarém. Começamos empresas de Lisboa a terem filiais e começarem também a crescer em Santarém. Penso que isto respondia às suas questões. Sim, não, era só acrescentar que, de facto, em 2015 o número de desemprego em Santarém era 6,5%. Portanto, era efetivamente menos do que o valor médio da média nacional. Nessa altura se rondava aos 12% a nível nacional. Sim. Nós, Santarém, há 4, 5 anos para cá, tem sempre metade, ou seja, o desemprego é menor em cerca de metade do que é a nível nacional. Posso dizer, até tenho aqui em concreto, em julho de 2017, porque os dados que tenho, aquilo sabem, o número de desempregados em Santarém são 1.665. Portanto, para verem o critério e o acompanhamento que faço dessas matérias, porque, como sabem... Isso é ao Conselho. Ao Conselho, portanto, temos que dar os 4 para verem que, claro que isto depois tem população ativa, não podemos chegar ali à população de todos, como sabem, isto tem dados, menos 75, população ativa, para chegarmos a esses números. Mas o que eu queria dizer é que isto são números que para nós são importantes, e nós, quando atravessámos uma crise, tivemos um processo coletivo, o nosso Conselho está de uma maneira clara a responder assertivamente. E depois temos aqui alguns projetos que eu não posso deixar de dizer, é que as exportações em Santarém desde 2013 aumentaram 9,4%. 9,4%. Quando o país teve como desígnio nacional as exportações, as empresas do nosso Conselho responderam de forma assertiva. E eu também quero agradecer aos nossos empresários, porque, como eu estava a dizer, é muito importante os que estamos cá, os que já cá estão instalados. Eu, por exemplo, lembro-me de empresas como a Olitrem, que neste momento está a exportar uma grande totalidade e conseguiu, no ano passado, duplicar a produção. E nós temos vários exemplos dentro do nosso Conselho. A Bonduel fez o mesmo. E, portanto, como eu estou a dizer, a capacidade, temos várias empresas no norte do Concelho em que isso assim aconteceu. Depois temos uma coisa que eu acho que será fundamental e que deu passos significativos, e tem sido dito, nomeadamente por um partido da oposição, alguns disparados, que é o seguinte: o Centro de Excelência para a Agricultura e a Agroindústria é um projeto que é da CIMLT e da Câmara Municipal. E fomos nós os primeiros a dar os passos para isto. Isto não andou ainda nada que possa ser apontado a estas entidades. Isto tem a ver com a questão dos mapeamentos. E estes mapeamentos têm a ver com a gestão governamental e com a decisão que isso está feito. Mas quero também dizer aqui publicamente que ainda há um mês atrás tive uma reunião na CCDR, onde nos foi dito que a ANI, porque isto não é um centro de excelência, temos uma entidade que é a Agência Nacional de Inovação, que tem que dar parecer sobre isso. Já deu parecer positivo ao nosso Centro de Excelência para a Agricultura, que é o polo da Fonte Boa, que também será diferenciador e levará a que nós, dentro do que é o agrocluster, dentro daquilo que é a estratégia que definimos com os nossos parceiros há uns anos atrás, vamos ter um sucesso e um caminho que não terá retorno. Ou seja, eu tenho dito várias vezes, o Conselho de Santarém vai crescer, vamos crescer conjuntamente com os nossos parceiros, e temos uma outra coisa que não tem dúvidas nenhumas: seremos um dos conselhos maiores e mais desenvolvidos do nosso país. Já agora, posso só acrescentar, isso entronca naturalmente, toda essa estratégia entronca com o PDM. Sim. A revisão do PDM está, digamos, em banho-maria há N anos. Como é que está, qual é a perspectiva, nomeadamente, eu tenho ouvido algumas queixas e algumas críticas em relação até mesmo às freguesias, em função daquilo que é a possibilidade de, digamos, ampliar algumas habitações antigas que existem nas freguesias. Todos nós sabemos que as freguesias têm habitações muito pequenas, com, em alguns casos, 60, 70, 80 metros quadrados, e, portanto, a ampliação destas habitações é permitida no PDM, está prevista no PDM apenas em 4%. 4% é de facto insignificante para melhorar uma habitação, portanto, em mau estado, degradada nas nossas freguesias, e, portanto, hoje a possibilidade de aumentar
esta percentagem levaria a que, naturalmente, algumas pessoas que gostam até do campo e que eventualmente até gostam das suas freguesias pudessem regressar e instalarem-se em Santarém nessas casas, mas ampliando um pouco mais aquilo que são as pequenas habitações, em alguns casos degradadas, mas com áreas, como sabemos, todas muito, muito, muito pequenas. Há alguma possibilidade, aquilo que tenho ouvido, a crítica que tenho ouvido é que 4% é de facto manifestamente muito pouco e, portanto, aqui o mínimo deveria ser, em alguns casos, 20% ou 25%, para que a casa ficasse, de facto, com alguma dimensão que desse para que fosse atrativo quer à recuperação, quer à vinda para cá das pessoas. Relativamente à questão da nossa do que é o nosso planeamento municipal, como sabe, tem sido e é público, temos feito de maneira clara e transparente todo este processo. Criámos até um gabinete da revisão do planeamento municipal em que os municípios podiam ir colocar lá as suas dúvidas. Agora eu quero dizer que nós temos o nosso planeamento municipal aprovado, mas condicionado, ou seja, mas as condicionantes que estão em cima da mesa nós não aceitamos de maneira nenhuma, ou seja, que ainda nos querem restringir mais o planeamento municipal, e isso nós não aceitamos de maneira nenhuma. E houve uma Assembleia Municipal em abril, onde o vereador Luís Farinha e o deputado municipal Joaquim Neto falaram nisso, disseram que é inaceitável aquilo que a CCDR quer, nomeadamente ao nível da Conferência de Serviços, que nós queremos resolver a situação das Caneiras, nós queremos resolver a situação de Viegas, nós queremos saber a situação da Eurome e queremos resolver, e nós não aceitamos que não nos resolvam estas situações agora. Agora, a lei é muito restritiva e há uma coisa que eu vos quero dizer. Vocês sabem que há concelhos que nem avançaram com a revisão do planeamento municipal porque sabem que a lei é mais restritiva em alguns aspectos. O que é que isto permite? Isto permite, hoje a lei tem a ser mais restritiva, mas permite compensações. Se não foi construído aqui, nós podemos construir dentro da mesma freguesia, dentro de outros limites. Agora, o que é que nós queremos? Eu sou daqueles que defendo que as pessoas poderão construir onde querem, só que a legislação não o permite. Há uma coisa que tem que ser visto por todos e assumido por todos. Há uma coisa que é uma lei nacional, desde 2008, tem que ser 4 hectares para se poder construir. Nós sabemos que hoje já se fala que isso terá que aumentar. Estas percentagens, muitas delas, decorrem da lei. Agora, há uma coisa que eu acho que tem que ser feito e é o seguinte, e aqui o Marcelino representa um partido também grande vertente também ambientalista. Nós sabemos tudo o que aqui está a dizer, depois vertido para as outras propostas macros da maioria dos partidos, isto depois condiciona os planos diretores municipais. E isto é que tem que ser dito. Eu fui daqueles que publicamente defendi, e poucos presidentes de Câmara defenderam na altura, eu disse, quando estávamos em crise deviam ser suspensos os planos diretores municipais. Porquê? Para se criarem empresas. Porquê? Ninguém pode pensar, só os idílicos das faculdades é que pensam que uma empresa nasce numa zona industrial. Uma empresa nasce na parte de trás da casa, nasce numa garagem, nasce num gabinetezinho pequenino. Portanto, ninguém nasce fazer áreas de localização empresarial. Isso é para expandir empresas instaladas e trazer novas empresas. E, portanto, o que eu estou a dizer, ele está em conferência de serviços com as entidades. Agora há uma coisa que nós não abdicamos, é de ir ao encontro daquilo que as pessoas querem. E vejam uma outra coisa que temos. Nós temos uma sobreposição. Temos RENs, não somos nós que fazemos a REN, não somos nós que fazemos a REN. Há uma outra coisa que agora está muito em voga e que as pessoas não se podem esquecer. Nós temos as zonas que tiveram incêndios. Sabem que nessas zonas depois não está-se sem poder construir uma série de anos. Tudo isso tem que ser sobreposto, ou seja, e a percentagem que dá para mexer é muito pouca. Daí, aquilo que estava a dizer, eu acho que é importante e aquilo também que nós queremos é, dentro dos núcleos das próprias freguesias já existentes, tem que haver uma recuperação e nós irmos assim. Daí eu estar a dizer que as áreas de reabilitação urbana dentro dos núcleos dos cascos mais antigos seja a medida que nós apresentamos. Eu sei que nenhum partido ainda falou nisto, mas agora que eu vou falar, vão vir mais partidos a concordar com isto que estamos a dizer. Não será em todas as freguesias, mas será em algumas delas. Mas deixem-me só concluir aqui uma outra coisa. Agora, há um fenómeno que está a acontecer no nosso concelho, e há pouco falámos de demografia. Eu ainda há pouco tempo estive a ver um programa na televisão da Fundação António dos Santos, onde eles falaram de demografia. Não sei se alguém viu esse programa, onde eles diziam que nós depois temos em Portugal um outro problema, que é com a questão do envelhecimento. É que quem hoje está a vir para Portugal não são jovens, alguns, mas poucos. Quem está a vir para procurar o nosso país são reformados da França, da Bélgica, da Holanda. E isso também está a acontecer. E da Suécia. E da Suécia. Isto está a acontecer muito no nosso
no nosso concelho. Nós temos muitos estrangeiros a procurar o nosso concelho para viver, mas esses, a maioria deles tem procura dentro das localidades já e na recuperação do edificado já existente, e portanto também é importante que esse edificado seja restabelecido, seja regenerado e seja de uma maneira clara, portanto, e nós estamos a trabalhar nisso. Agora, como devem calcular, há uma tramitação legal que é muito grande. Agora, aquilo que nós nos propusemos há 4 anos atrás, conseguimos. Nós temos uma proposta de plano diretor municipal que está aprovada, condicionada. Agora também essas condicionantes, eu também, e já o disse aqui, disse na Assembleia Municipal, se essas condicionantes, podemos estar, e o vereador Luís Farinha está a trabalhar isso, mas se elas também não forem ao encontro daquilo que nós desejamos, eu sou favorável que não deverá ser aprovado. Porquê? Porque é torná-lo mais restritivo ainda. Pois, pior já basta assim. Pior já está, e é isso que eu estou a dizer. Agora, estamos sujeitos à legislação, e eu acho que, e como disse aqui, os partidos, nomeadamente alguns partidos do ponto de vista ambientalista, temos que perceber que muitas vezes não podemos depois estar a dizer que não se faz assim desta maneira, mas depois a montante, as leis que são criadas é para trazer dificuldades a essa e isso tem que ser tudo conciliado. Eu só gostava, se me permitem corrigir só aqui uma frase do Ricardo. Eu não represento aqui nenhum partido. Represento-me a mim exclusivamente, e não represento nenhum partido. Então peço desculpa. Não tem problema nenhum. Identifiquei três temos posições mais políticas, naturalmente, que se identificam, mas não representamos aqui, de facto, relativamente a isso, e portanto está esclarecido. Muito bom dia ao eleitor, aos ouvintes, conforme a hora que nos ouvirem. O Rebelo fala só em eleitorado, muito bem, Rebelo. Não, estamos aqui a falar com o candidato do PSD à Câmara Municipal de Santarém, e mudando agora também para outra área, nomeadamente as acessibilidades, e pegando num título que saiu há pouco tempo num periódico ou num semanal cá da nossa cidade, em que o candidato do CDS à Câmara dizia que dessem uma retroescavadora e resolveria o problema da estrada para Alcanede. Consta no programa do PSD resolver este problema que vem sendo adiado há anos? Eu estou curioso com uma coisa que é o seguinte, e o Rebelo também aqui não representando o PS, mas estando mais próximo do PS, eu quero dizer que fiquei satisfeito pela primeira vez nos últimos 4 anos o PS leu os orçamentos da Câmara Municipal, porque estão a pôr propostas no seu programa que já estão no orçamento da Câmara Municipal de Santarém, porque passámos 4 anos e nenhum partido da oposição fez uma proposta para o orçamento da Câmara, e portanto isto tem que ser dito até à exaustão, já o disse, 0 propostas. Eram acusados outros presidentes de Câmara não fazerem as chamadas reuniões do orçamento, do Estatuto da Oposição, e o Presidente Ricardo Gonçalves fez esse Estatuto da Oposição desde a primeira hora, desde o seu primeiro orçamento, e pediu sempre contributos, e nunca ninguém apresentou uma ideia. Portanto, daí eu dizer que os partidos em Santarém, à exceção do PSD, estavam vazios de ideias porque não conseguiam apresentar uma para o orçamento. Claro que agora devem ter alguém a pensar e a debitar algumas ideias. E depois, relativamente à Estrada Nacional 362, o meu querido amigo Tó Rocha Pinto, eu tive no outro dia os empresários de Alcanede para lhe ligarem, para lhe oferecerem as máquinas. Aquilo é um disparate tão grande com 2 máquinas mudar isso, mas portanto eu acho que até é estar a brincar com os empresários de Alcanede, uma coisa que é séria, que é a Estrada Nacional 362, que não é da Câmara Municipal de Santarém, é das Infraestruturas de Portugal, e na qual ainda há um mês estive nas Infraestruturas de Portugal. Ainda a semana passada falei com o Presidente das Estradas das Infraestruturas de Portugal, que é de Santarém, que é o nosso querido amigo Laranjo. O Presidente das Infraestruturas de Portugal é de Santarém, conhece esta estrada, e esta estrada tem que ser arranjada. Há dinheiro para arranjar a estrada, só que eu já o disse várias vezes, e podem ver na comunicação social, o que lá está é um paliativo. E também há uma coisa que é o seguinte, que eu disse isto na Assembleia Municipal, que lamentava que este governo, eu fui a única voz em Santarém que o fez, disse isso na Assembleia Municipal ao deputado municipal Preguiça, que quando vejo o Primeiro-Ministro a anunciar milhões de euros para ligações a zonas industriais e áreas de localização empresarial, Rio Maior teve eu não vi ninguém, à exceção do Presidente da Câmara, estar a falar que a zona de Alcanede era importante para isso. E eu
Eu lamentei isso na altura, e isso foi um debate que tive. Isso tem a ver com o IEVA, com aquelas isso foi, não é nada a ver com isso. E eu mas é no IEVA que estão essas acessibilidades, que era bem maior, que era... São aí que estão essas acessibilidades, mas é o que eu estou a dizer, não tem a ver com em concreto que estávamos aqui a dizer, mas para dizer que a única voz foi o Presidente da Câmara de Santarém. E é isso que eu estou a dizer, ou seja, o nosso Conselho tem deputados até da maioria que está e não falaram. Porque quando nós estamos lá estando, isso é que é importante, é fazer a tal influência positiva para Santarém. Agora, o que nós queremos é que esta estrada seja recuperada, e é importante que o seja, mas com a correção de uma parte do traçado, porque o dinheiro que existe é só para manter a estrada. Isso é manifestamente pouco. Já o dissemos. Agora há uma coisa que é o seguinte: nós sabemos que as Infraestruturas de Portugal não têm dinheiro para nada. Agora, até a exaustão, nós vamos nos bater por isto. Agora, não se confundam as pessoas que isso faz, ou que é o Presidente da Câmara, ou o fulano. Não, isto é as Infraestruturas de Portugal, e tem que saber claramente que isto é prioritário para o nosso Conselho. Porquê? Nós estamos a apostar muito na freguesia de Alcaneda e na zona de Alcaneda, e os empresários lá conhecem e reconhecem isso. Nós contamos a dizer que vamos ter uma startup em Alcaneda, é para isso mesmo, é para potenciar o que já lá existe. Eu disse várias vezes aos diversos ministros, e esteve ainda há pouco tempo, o ano passado esteve um ministro na Inducol, Ministro da Economia, onde eu disse: o Sr. Ministro veio aqui visitar uma empresa que fatura vários milhões de euros por ano, que emprega várias centenas de pessoas e que é diferenciador ao nível da inovação, porque faz uma coisa que é o seguinte: produz com qualidade, vende a quem quer e para os melhores mercados. E, portanto, mas agora não tem as acessibilidades que deseja. O Sr. Ministro da Economia levou esse recado. Já estive com o Sr. Secretário de Estado, que também sabe isso. Agora há uma coisa que é o seguinte: nas Infraestruturas de Portugal, sabe o que é que me disseram? Que as Infraestruturas de Portugal nem dinheiro para pagar os salários até ao final do ano têm. Isso é que é verdade que nós temos relativamente a algumas empresas. E depois, com a questão das cativações, e claro, temos aqui uma política onde a opção, nesta fase, e eu não deixo concordar em parte com algumas delas, não são tanto os investimentos, mas as pessoas e a retribuição, a devolução dos rendimentos às pessoas, portanto, leva a que esses investimentos deixem de ser feitos. Não é por acaso que agora, após as autárquicas, o Sr. Primeiro-Ministro vem falar de um pacto para as obras públicas, e nesse pacto cá estará o Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, em outubro do próximo ano, a dizer e a reivindicar essas necessidades para o nosso Conselho. Mas não pode ser só o Presidente da Câmara Municipal de Santarém. Vejam isto. E se houve assuntos que correram bem, foi a questão esta última das barreiras, apesar de também haver pessoas confundidas e a mentirem sobre a questão dos fundos, que eu acho lamentável, as pessoas esquecem-se. E alguns... A obra já começou. A obra já começou em abril. Eu acho isto é uma obra que demorará algum tempo, e como sabe, e também acho eu acho que eu vou falar uma coisa que é o seguinte: ainda há pouco disse com uma pessoa, há algo que eu me pauto, que é há um autor que é contemporâneo do Maquiavel, que é Erasmo de Roterdão. Erasmo de Roterdão falava de uma coisa que era a moralidade política. Eu acho inaceitável pessoas que sabem que as obras já começaram dizerem se a obra já começou ou não. Eu acho isso que é confesso que não sabia, a estrada não está aberta, e os senhores sabem perfeitamente que a estrada não está aberta, porque a estrada, ponto 1, também não é da Câmara Municipal de Santarém, também devem dizer isso, mas isto é importante acicatar as coisas à Câmara Municipal de Santarém, é das Infraestruturas de Portugal, e todos sabem que aquilo tem que ser feito com pinças. Vão lá acompanhar a obra, podem ir lá pessoalmente e vejam como é que é feita aquela obra, com microestacas e o tempo que demora. Esta primeira fase, esta empreitada, é para terminar em junho de 2019, e a estrada é previsível que abra, ou seja, no final deste ano, mas só depois do LNEC ir lá verificar se aquilo abre ou não. Senão as Infraestruturas de Portugal, e já me disseram, não abre, porque se o LNEC não sei se aquilo está, claro que vai estar bem feito, é feito com cuidado. Agora, não podemos estar com isso. Eu sei que isto incomoda as pessoas, e eu por mim também queria abrir a estrada, e já disse isto às Infraestruturas de Portugal. A estrada é das Infraestruturas de Portugal. Se quiserem, abram a estrada. Agora, eles têm os relatórios do LNEC que nós disponibilizámos a toda a oposição e que toda a gente conhece aqueles relatórios. E também vos quero dizer que eu nunca pus férias em assuntos como as barreiras de Santarém, enquanto todos que falam muito das barreiras de Santarém até férias já puseram quando esses assuntos foram discutidos.
Muito bem. Eu queria aqui também esclarecer só mais uma situação. A nível pessoal, como sabem, eu estou aqui provavelmente de passagem, porque aceitei um convite só para vir completar o painel durante estes tempos. Pela primeira vez em 54 anos da minha vida, não serei candidato em lista de partido nenhum. Estou numa situação de cidadania, dar um contributo enquanto cidadão desta cidade e que vive aqui há 29 anos, e só enquanto isso é verdade que passei pelo Partido Socialista. Agora, conforme me acabo de dizer, estou equidistante, digamos assim, de todas as candidaturas. Está implosivo. E daí que... Quer dizer, vão dois. Daí que nós estamos aqui para falar sobre os vários temas que interessam o nosso Conselho. Obviamente que não é em pouco menos de uma hora que poderemos ir a todas as áreas. Mas uma das áreas... Eu continuo a dizer que eu tenho sempre disponibilidade, que a gente não, mas sabem que vamos ter mais de 2 horas. Tem disponibilidade e gosta. Eu sei. Mas uma das áreas que me é querida, e porque a minha área profissional é aquela que eu gosto, a área do desporto. E sabemos que é urgente que Santarém tenha pelo menos mais um campo de futebol e mais um pavilhão. Está previsto na candidatura do PSD para os próximos 4 anos? Eu sou o desporto, claro que isso está previsto, mas estou a dizer, também vejo aí em alguns programas coisas que estão no nosso orçamento e, portanto, isso como está a dizer, nós temos no nosso orçamento o pavilhão de pé. Estão a copiar o caminho. Não é copiar, ou seja, as pessoas também conhecem, as pessoas também conhecem as necessidades, querem copiar, ou seja... Pode não ser uma cópia, vamos lá ver, também pode ser uma necessidade sentida. Mas é o que eu estou a dizer, isso é uma necessidade sentida que está há algum tempo e nós não podemos deixar de estar. E também queremos dizer que nós, o PST, já construiu 7 campos, e o Rebelo sabe isso, trabalha neles, e portanto 7 campos, e também recuperámos um pavilhão da EPC que não estava em utilização. Portanto, nos últimos anos isso cresceu, mas há uma coisa que nós temos que nos lembrar. A política desportiva dos últimos anos. O que é que levou a política desportiva? Para começar, houve uma coisa que se chama equidade, e é isso a grande diferença, é que nós deixámos de dar subsídios e atribuição, e o Marcelino até estava na altura no Executivo, quando foi lançado o PAFAD, por vontade política, por um incremento político, que é o que muitas vezes era feito. Este clube é mais próximo de nós, toma lá este dinheiro, ou aquela associação é mais próxima, não. Agora há um regulamento clarinho, onde o dinheiro é atribuído. Tivemos algumas dificuldades, tivemos uns anos sem atribuir, voltámos a atribuir dinheiro, este ano foram, salvo erro, 250 mil euros, e fora outros apoios que damos à construção de infraestruturas. E o que é que eu quero dizer com isto? Sabem, de 2000, e foi a primeira vez que esse programa foi, e nós damos por atleta, que isto é isso que deve ser feito, que está federado na sua federação, na sua associação, damos por atleta. Portanto, temos os números concretos de quantos atletas é que havia e quantos atletas é que há hoje. Nós hoje, em 2017, temos mais 873 atletas, ou seja, jovens até aos 18 anos a praticar desporto, do que tínhamos nos finais de 2004, 2006, 2007. Houve que comparar com 2007. Portanto, antes ainda sabíamos que era menos. E isso leva também às tais necessidades que estamos aqui a falar. Claro que nós fizemos isso, e agora temos a necessidade de ter mais campos. Nós temos de ter um campo de apoio ao chão das padeiras, e nós na EPC, e poderei falar aqui de alguns projetos que temos para a EPC, nós temos de ter um circuito de manutenção e um parque verde dentro da EPC, que já está a ser estudado dentro da Câmara Municipal, e aquilo ainda terá que levar um campo de 7 lá também. Claro que no concerne aos pavilhões... Claro que sim, isso será para os próximos anos, ou seja, há uma série de coisas que têm fundos comunitários nesta área, que é uma coisa que trará mais dificuldades. Por exemplo, os pavilhões desportivos que estamos aqui a falar, pavilhões de apoio às escolas, neste caso Pernes e Alcaide de apoio às escolas. Eu tive uma reunião com a senhora Secretária de Estado da Educação, onde isto foi transmitido, e a senhora tomou com boa nota. Porquê? Porque nós não podemos só vir a recuperar escolas em Alpiar-se e recuperar escolas no cartaz, sendo nós também a necessidade de termos os nossos pavilhões, e as verbas são as mesmas. E se isto não acontecer, meus queridos amigos, eu cá estou para dizer assim. Então, quer dizer, isto é partidos da Jeringonça. Eu sei também que no distrito, depois do Sardual, também teve, porque nós fazemos, eu sou muito atento ao que é dado aos outros, muito atento, e portanto não há aqui nada que eu veja que o município de Santarém possa ter que não esteja. E portanto eu tive essa conversa com a senhora Secretária de Estado, também não só sobre a delegação
de competências em matéria de educação, mas que também ao nível destas. E, portanto, esses fundos, como não há fundos comunitários agora para os pavilhões, mas também digo uma coisa, se não havendo fundos comunitários, uma coisa é a gente prometer e dizer, fazemos, não há fundos comunitários, então como é que se faz? Vamos ser sinceros, porque nós tínhamos orçamentos, que tenho aqui, é uma coisa que felizmente hoje já não se fala. Mas os contratos de programa ainda não deixaram de acontecer, não é? Às vezes pode haver um programa. Não, é esses contratos de programas que eu estou a dizer, é dentro desses contratos de programa que deve ser feito. Sim. É isso que eu fui dizer. E tem que se fazer pressão. E é isso que eu estive há 2 meses com a senhora secretária de Estado a dizer isso mesmo. Alcanedo e Penas têm que ter estes pavilhões de apoio isso. E, portanto, porque nós, quando colocamos o nosso orçamento, temos que saber de onde é que veio o dinheiro, porque acabou o tempo da promessa fácil e dizer que fazemos. Portanto, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, vou escrutinar todos os programas dos meus adversários. Porquê? Porque chega de dizer às pessoas e vender ilusões. Temos que vender realidade, e a realidade é o que se pode fazer, não é só pôr no orçamento. Porquê? Porque ainda há muita gente que está habituada a fazer orçamentos de 60 e 70 milhões e hoje o orçamento da Câmara é de 47 milhões. Mas é um orçamento o Ricardo também fez alguns desses. Fiz alguns desses. Exatamente. Eu fiz alguns desses, mas sabe aprendeu pelo menos? Não, mas aprendi uma coisa que eu sinto. Sabe o que é que acontece? Eu não fiz nenhum, porque eu desde tenho o pluro financeiro, nunca fiz nenhum desses. Então, essa ou aprovou, ou fiz ou aprovou, é a mesma coisa. Aprovei, não, é completamente diferente, então, porque a decisão de um Presidente de Câmara é completamente diferente. Como sabe, e sabem a lei com que nós nos regemos, é muito presidencialista. Portanto, há uma proposta do Presidente de Câmara que leva ao Executivo e aos seus colegas a sua proposta de orçamento. Nós temos lá. Portanto, essa é que é a proposta. O Presidente Ricardo Gonçalves, nos orçamentos que fez enquanto Presidente e enquanto tendo o pluro financeiro, nunca apresentou orçamento, sempre orçamentos caros. E como também não podia, Ricardo. Deixa-me dizer uma coisa. Não é possível. Estamos a fazer demagogia. Estamos a fazer demagogia com uma coisa que não é real. Ninguém está a fazer demagogia. Então, deixa-me só concluir aqui uma coisa. Não. Os orçamentos de 170 milhões eram resultante da dívida a fornecedores. Portanto, não há possibilidade. E como sabe, toda a dívida a fornecedores tem que estar no orçamento. E tinha que se inventar a receita para cobrir essa despesa. E isso, eu não estou aqui a defender os orçamentos que foram mal feitos. Não havia, era inevitável. Eu sei, mas deixa-me dizer uma coisa que eu sinto. O que eu lamento é que muitos desses orçamentos, ou seja, em um passado mais atrás, não estava nada no orçamento sequer, ou seja, eram orçamentos que era só para promessas políticas e nem a dívida lá estava. Isso é que eu lamento. Essa é que depois nós vamos ter que falar todos, e cá estamos para falar, meus queridos amigos. E isso depois cá estamos. Mas bem, iam interromper, não sei. O Carlos Luís para também apresentar Ricardo, eu ouvi com atenção, como é habitual, a sua clareza e a sua necessidade de apresentar trabalho, mas não se pode esquecer que é o atual Presidente de Santarém, que é a capital do Ribatejo, que é a região mais rica do país. E quando o senhor diz que a situação de Santarém, na nossa região, não é igual ao país, felizmente, nunca houve aqui grandes convulsões ao nível de desemprego, porque há sempre aqui capacidade de envolver essas pessoas. E se a gente hoje tem algumas limitações, Santarém é porque Santarém está bem situada, está bem desenvolvida em determinadas áreas, mas é uma cidade que está amorfa, está imobilizada. E eu vou-lhe dizer o seguinte, eu tenho aqui, e o senhor conhece, tão bem ou melhor do que eu, o relatório das infraestruturas de valor acrescentado, está aqui. Tenho aqui o programa do Congresso do PSD, para lhe dizer o seguinte, aqui não está nada para Santarém. No investimento, não está nada para Santarém. Aqui, os nossos companheiros foram ao Congresso do PSD e foi a única região que não fez propostas temáticas para a nossa região. Ora, eu, como militante do PSD, pego nisto, não vejo aqui nada. Pego aqui no Congresso do PSD ao nível nacional, também não está aqui nada. Quer dizer, há aqui uma fragilidade política que nós não sabemos como é que vamos caminhando. Quer dizer, por conseguinte, no meu entender, independentemente daquilo que disse e as suas aspirações e os seus anseios, aquilo que é importante para tirar Santarém e dos cuidados paliativos neste momento não aparece. Esta é a minha dúvida neste sentido. E quando o senhor está aqui a falar em outras infraestruturas, e bem, que tem a ver com os lobbies que são desenvolvidos aqui na região, nomeadamente a Nersan
foi ao Cartaz, levou para lá, fez lá um projeto de investimento grande, o Sr. Ministro da Economia foi lá resolver aquilo tudo. O Sr. Primeiro-Ministro veio a Santarém e foi ao Rio Maior e foi aos Riachos dizer que já há dinheiro para fazer as infraestruturas. Santarém não tem nada. Há situação. Deixa-me dizer uma coisa que é o seguinte, e o Sr. Engenheiro não está a concordar comigo, ou seja, mas também devia dizer uma coisa, diga lá, qual é que foi a única voz quando o Sr. Primeiro-Ministro veio cá a Santarém, que eu antes já tinha escrito ao Sr. Primeiro-Ministro a dizer, ouviu mais alguém com responsabilidades políticas para além do Presidente da Câmara a dizer isto? E diga-me lá uma coisa. Desculpe, mas ouviu mais alguém? Responda, senhora, ouviu mais alguém? Não ouvi ninguém, porque infelizmente... Mas ouviu o Presidente da Câmara. Não, ouviu o Presidente da Câmara. Ouviu o Presidente da Câmara. E não ouviu mais ninguém. Pronto, e há uma coisa que é o seguinte, o que eu digo há muito tempo, é o seguinte, nós em Santarém temos de ter uma coisa. Para começar, há aqui uma incongruência com o Sr. Engenheiro Carlos diz que é o seguinte, ao mesmo tempo diz que estamos muito bem, porque já estamos nos cuidados paliativos, ou seja, não, cuidados paliativos eu claro que se arrastam há anos e até podemos ver uma coisa que eu sinto, a SIC teve cá a comemorar os seus 25 anos, e não sei se foi a minha entrevista, o que é que eu disse à SIC, nomeadamente sobre estas matérias, que era o que me preocupava de sobremaneira sobre isto. Do ponto de vista de tudo as intervenções, e posso dizer isso com as reuniões que tive e com o que tivemos. Agora há uma coisa que é o seguinte, e há uma coisa que eu lhe vou dizer ao Sr. Engenheiro, é que nós, e eu estou atento a essas matérias, eu sei que do ponto de vista do que é a ferrovia, neste momento fala-se que há um pacote de 2 bilhões de euros para Santarém, e eu próprio já falei e reuni com algumas entidades para que essa necessidade, nomeadamente que o senhor fala muitas vezes a alteração da linha do Norte, seja uma realidade. Eu falo e o senhor também fala. Eu falo, então, mas é isso que nós temos que nos bater até à exaustão. Porquê? Porque há uns que falam sempre, outros falam de vez em quando. E nós falamos, somos daqueles que falamos sempre sobre esta matéria, e a justiça nos seja feita a nós os dois, por isso mesmo. Fala-se muito desse lado, mas deixa-me acabar o raciocínio. Ou seja, a linha do Norte é uma coisa que todos nós temos a perfeita noção a que não pode continuar como está. Eu posso lhe dizer, e tenho testemunhas, tiveram outros presidentes que estavam nessa reunião, porque há coisas que as infraestruturas de Portugal têm que saber e os governos têm que saber. Não é só arranjar as barreiras que resolve isto, é mesmo retirar a linha. Eu fiz uma pergunta no outro dia, porquê? Porque, sabem, houve um acidente no Casal do Peso, onde morreu uma pessoa, e nós, há normas europeias ao nível da segurança da linha. Há uma coisa que nós todos temos dito, eu agora estou aí por outro lado, nem já estou pelo desenvolvimento económico, sabe qual é que é o meu argumento agora, quando tenho as reuniões com os senhores ministros, assim, questões de segurança. A linha do Norte não tem segurança. Não tem segurança. É prioritária. É prioritária, na zona de Santarém. E vou dizer porquê. Eu perguntei, vejam isto, e a senhora, a resposta que me foi dada pela diretora das infraestruturas era que eu tinha razão. Eu fiz uma pergunta muito clara há um mês e meio, que tive com o presidente Pedro Ribeiro do Cartacho, numa reunião de investidores de Portugal, e eu perguntei assim, sobre várias matérias, algumas importantes, sobre investimento em Santarém, que vão fazer, e no Cartacho, na zona, mas investimentos por obrigação da União Europeia, por questões de segurança e dos acidentes que têm vindo nas passagens de nível. Nós também temos agora nas Açacaias, por exemplo, temos um protocolo com eles, onde vamos fazer a variante às Açacaias, portanto, ficou as infraestruturas de Portugal nos apresentarem o projeto, já apresentaram, nós respondemos e vamos fazer isso, 50% para cada uma das entidades. Mas é o seguinte, a pergunta que eu fiz, há 2 meses houve um acidente em Coimbra, onde um comboio de mercadorias se tombou. Se esse comboio de mercadorias tem tombado entre Valada e Ribeira de Santarém, como é que isso era feito? Quanto tempo, deixa-me concluir, quanto tempo é que levava? Levava 1 ou 2 dias? Desculpem, meus senhores, e disse isto, os senhores governantes têm que saber isto, que é uma questão de segurança. Se aquele acidente, aquele descarrilamento tem acontecido em Coimbra, se tem acontecido ali, a linha do Norte estava cortada no mínimo 15 dias, no mínimo. Porquê? Porque de helicóptero aquilo não se tira, não pode lá ir nenhum barco cortar aquilo, tinha que ser tirado às peças e demoraria muito tempo. Portanto, há questões de segurança que aqui estão, porque depois do desenvolvimento económico nós estamos a dizer que a tal plataforma logística que todos nós queremos do outro lado, ou seja, virado e junto à autoestrada, que é fundamental, todos nós. Agora, todos nós temos que falar neste sentido, e como eu estou a dizer, desde aquela altura, Sr. Engenheiro Carlos Rodrigues, meu querido amigo, eu disse isso na Assembleia Municipal porque escrevi para o Sr. Primeiro-Ministro,
visto, escrevi para uma série de entidades que não aceitava que isto pudesse acontecer. Ricardo, agora, eu não, conheço isso, eu agora, não gosto. Agora o Presidente da Câmara não pode ser a única voz nisto. Nós temos vários deputados, nós temos gente que está atualmente, são deputados desta maioria, que eu não ouvi falar sobre essa matéria. Não ouvi falar sobre essa matéria. E é aqui mas eu não gosto. Eu vou lhe dizer onde é que é a minha crítica. Eu, ainda bem que o senhor continua com essa posição, só que depois na prática não é verdade. É verdade. Deixa-me só também. Na prática. Não lhe admito, diga isso. Não é na prática, não é tenho aqui um elemento. Então não é verdade. Deixa-me acabar, faz favor. Deixa-me acabar. A minha crítica é bem no sentido, tenho aqui o documento. Sim. O senhor tem vindo a defender, tem estado em sítios que o senhor realmente defende isso. O problema é que isso não se pode esquecer, não se pode deixar cair. E quando a Câmara de Santarém, a dada altura, elimina restrições sobre os terrenos para a variante ferroviária, no meu entender, está a mandar a toalha ao chão. Mas não foi a Câmara que fez. Ou seja, então fui eu que falei nisso. Ou seja, está aqui a ficar sobre isso. O Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, disse que não aceitava isso, que aí está. Não é o Presidente da Câmara, não é a Câmara que faz isso. É o que eu estou a dizer. Mas os serviços estão a elaborar um documento para acabar com isso. Foi isso que eu estou a dizer. Então vá ver as coisas. As coisas não se passam assim. Por isso é que as coisas, muitas vezes, eu lamento como é que elas são. O que é que se passou? Nós, do ponto de vista da legislação, o que é que se passa? Nós perguntamos às entidades o que é que hoje é feito. Quanto é o plano diretor municipal ou qualquer investimento que o município faça, tem que dizer hoje, ninguém pode pôr coisas no orçamento que não tenha mesmo receita para elas. E a mesma coisa com os governos. Foi perguntado às infraestruturas de Portugal se até 2022 iam fazer, até 2020, peço desculpa, iam fazer a linha do Norte. Porquê? Porque nós, para o plano diretor municipal, estamos na sede de revisão, eles têm que nos dizer, eles disseram que não vão, ou seja, e a lei diz assim, se não vão, não podem colocar isso, ou seja, o PDM e o que o Presidente da Câmara, e o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, isto é que é assim, disse numa reunião de Câmara, quando recebeu o documento, que lamentava que as infraestruturas de Portugal não tivessem dito que iam fazer obra. Porquê? Porque assim, nos próximos 5 anos, eu se tivesse lá um terreno, o que é que eu ia fazer? Tivesse capacidade construtiva, ia lá pôr um projeto à Câmara, a Câmara obrigatoriamente tem que o aceitar e depois, quando for preciso fazer a linha do Norte, isso vai onerar. Foi isso que o Presidente da Câmara disse, indignado, não foi a Câmara que fez isso. Eu fiquei indignado, porquê? Porque as infraestruturas não o fizeram e a lei que está é assim, não tem nada a ver com os serviços da Câmara, Sr. Engenheiro, isto tem a ver com a legislação. E nós, quando falamos de coisas, vamos falar com propósito. O Presidente da Câmara, e se for ver a comunicação social de então, eu disse que lamentava que isto acontecesse. Porquê? Porque dizem-nos que não querem que a linha do Norte, e nós batemos por isso. Agora, quando depois fazem isto, o que é que acontece? A linha, se podia custar 400 milhões, se calhar vai custar mais 405 milhões ou 410. Porquê? Porque isso é assim. Eu sou o indivíduo que tenho menos tempo. E a dada altura até depois vão dizer que eu tenho medo de pôr os problemas. Não tem problema nenhum, pode pôr os problemas todos. Então a gente pode fazer mais uma hora. Eu hoje não tenho reunião de Câmara. Não, mas é um que é muito mais importante. Por isso é que eu vou colocar aqui. Quando eu falo em desenvolvimento económico, são 4 ou 5 empresas. Felizmente temos cá, na área de várias áreas dos cortumes. Temos muitas empresas. A exportar, temos meia dúzia delas com volume. Temos várias empresas a exportar. Mas o problema grave que eu lhe vou colocar tem a ver com a exploração de inertes em Alcanete. E como não há uma política de controle das explorações inertes, corre-se o risco da galinha dos ovos de ouro terminarem. Porque aquilo está mal conduzido e não há uma política de defesa dos interesses disso. Sabe, isso também é o dinheiro do que eu. 30 segundos para a resposta, pode ser. Estamos a terminar o programa. Nós temos, além de termos entidades que tutelam essas matérias e que o acompanham, porque, como sabem, do ponto de vista ambiental, isso não sucede como o senhor está a dizer. Há uma coisa que nós temos a Acimagra, temos uma série de outras entidades com as quais nós colaboramos, que têm essas temáticas muito em cima da mesa. Agora, eu quero lhe dizer que nós temos que estar muito contentes por termos gente no norte do Conselho, nomeadamente ao nível da exploração, mas deixa-me ver aqui uma coisa, que do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de tudo o que é o cumprimento legal, e à reunião de Câmara vão com muita frequência a deliberações nesse sentido, todos eles deram passos significativos e melhoraram a sua capacidade de dar resposta à legislação em vigor de uma forma fabulosa. Eu acredito muito nesses empresários, acredito que vão fazer crescer e nós com essas pessoas vamos continuar a fazer crescer o nosso Conselho. Era uma
uma pergunta de sim ou não e uma pergunta também muito rápida. O Campo da Feira foi proposto por União Desportiva de Santarém a elaboração de alguns espaços desportivos no Campo da Feira. O candidato do PSD à Câmara está ou não disponível para apoiar essa pretensão da União de Santarém, e a outra é uma proposta que temos vindo a fazer aqui a cada um dos candidatos, é se estão disponíveis, no caso de serem eleitos, reservar 10% do valor do IMI para a reabilitação urbana anualmente. Dizer o seguinte sobre a questão, tive a oportunidade já de dizer publicamente sobre a questão da União Desportiva de Santarém. Eu defendo, não com aquela dimensão que foi apresentada, mas defendo uma infraestrutura de lazer naquele espaço. Não com aquela dimensão, acho que aquela dimensão estava sobredimensionada, já disse isto em reunião de Câmara, já disse isto em outros fóruns sobre essa matéria. No que concerne à questão da regeneração urbana, há uma coisa que é o seguinte: nós hoje temos os elementos, e acho que muitas vezes isso confunde. Eu também faço um desafio às pessoas para verem as deliberações com a reunião de Câmara. Há empresas hoje em Santarém que têm já isenções de mais de 10 anos relativamente a isso, ou seja, têm comprado imóveis no nosso centro histórico, conseguem isenção de IMI, conseguem isenção, que vai ter que ir para a Assembleia Municipal, de IMT logo no ato da transação, e tem o IVA mais barato para essa recuperação. Mas não é essa a questão. E do ponto de vista do que é o IMI, quando nos está a dizer que nós temos a prestar 10% do nosso orçamento, ou seja, seria 4 milhões, neste caso, de euros, esses 4 milhões seria para regenerar dentro do que é o centro. Agora, há uma coisa que eu lhe vou dizer: nós temos alguns imóveis que são nossos, e nós esses iremos recuperar, mas depois dentro do que é o espaço público e que vai à questão da regeneração urbana, nós temos 8 milhões de euros para regenerar o nosso centro histórico, 8 milhões de euros já, com fundos comunitários, e quer dizer que daqui a 4 anos o nosso centro histórico estará regenerado do ponto de vista do que é todo o espaço público, e muitas das habitações que o município de Santarém também estarão reabilitadas dentro disto. Agora há uma coisa que é o seguinte, e será um pequeno passo: o grande passo é que os privados consigam concretizar tudo aquilo que estão a propor. Como eu disse, estamos cada vez a sentir mais gente a comprar, cada vez mais gente a propor projetos para recuperar o centro histórico, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Isso é uma política nacional que existe ao nível nacional, que tem sido pouco implementada em Portugal. Mas eu estou-lhe a dizer, o senhor se vai ler o regulamento, o senhor vai ler o regulamento que a Câmara Municipal apresentou, e muitas vezes o senhor engenheiro também fala não conhecendo bem os regulamentos que já existem e as disposições que eles têm, e portanto muitas vezes eu ouço pessoas dizerem, e o senhor engenheiro várias vezes também já o disse, que isto e aquilo não pode, já existe regulamento e já estão previstas na lei, e essas isenções já podem ter, e esse incremento já existe. Agora, a nossa posição é que nós temos um regulamento de apoio ao investidor que elucida toda esta matéria, e nós próprios o fazemos, porque nós temos também que trabalhar, temos que estar muito atentos a todas as oportunidades que nos surgem. Muito obrigado. Tudo bem. Ficará para outra ocasião, dia 20, em princípio, com todos os candidatos. Esses outros assuntos podem ser também. Espero mesmo que estejam todos, acho que é importante. Pelo menos será do interesse deles, não é? Espero bem que estejam todos. Pode algo que não queira estar, mas até agora todos confirmaram que irão estar. Conversas de Ribatejo, RCA 104 FM, António Rebelo, Carlos Rodrigues, José Marcelino. Até a próxima semana com outro convidado para este programa.